Olá, meu povo do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História do Recife. Olha que legal! A gente vai trabalhar, dar continuidade a um tema que a gente já viu na aula anterior, bem legal, que a gente trabalhou aqui sobre os parques, as praças do Recife. Certo? A gente hoje vai dar continuidade a esse tema, mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero dar alguns informes. Eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, da Escola Municipal para Aulas Digitais, certo? E eu estou aqui na companhia de várias pessoas maravilhosas, certo? A gente conta com a presença de Raquel, fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível. Tá bom? Obrigada, Raquel. Bom trabalho aqui pra gente. Bom, a gente tem uma galera massa também na produção. Dalila, Billy, arrasando aqui, nessa produção maravilhosa, dando apoio a gente aqui. E junto comigo, na bancada, para acompanhar o chat, a interação, para responder os comentários de vocês, as dúvidas, tá o professor Matutinho Lindo. Fala aí com o povo, Matutinho Lindo. Olá, meu povo bonito. Sejam bem-vindos a mais uma aula show de história com a professora Vanessa e eu aqui compartilhando com vocês aqui a bancada, respondendo ao chat. Então, se você está aí com o seu aplicativo já instalado no seu celular, não é só acessar aí o Educa Recife e a gente vai interagindo aqui. Eu faço questão de dizer seu nome, dizer o nome da sua escola, É só você colocar aqui no chat que a gente vai falar ao vivo aqui. Billy Paul vai colocar aqui os QR Codes, Então, para quem ainda não tem os QR Codes Android e iOS, tá aí, mira aí com o teu celular aí na câmera, tira e já baixa o aplicativo e vai interagindo conosco em todas as aulas, com todos os professores. E se você perdeu essa aula hoje ao vivo, você pode mais tarde lá no YouTube rever, dar seu like, curtir, compartilhar. Show? Exatamente, O recado foi dado e não seja tolo, Vai, baixa aí o aplicativo no teu celular, não gasta, os teus dados, é totalmente financiado, certo? Esse aplicativo aí não vai gastar os dados móveis do seu celular. E você ainda pode interagir e fortalecer o conhecimento, essa troca, esse aprendizado que a gente cresce, a gente consegue através dessa relação, dessa troca, certo? Então, por isso que a gente fala o quanto é importante esse diálogo aqui com a gente, esse diálogo também que se expande, dessas aulas aqui que vocês levem aí para suas escolas, interajam com seus professores, certo? Que são os nossos aí companheiros também, de caminhada, com os seus colegas em sala de aula. Então, não fique só com o conhecimento para si não, Expanda aí, vamos nessa troca juntos, certo? Então, vamos lá. Sem mais delongas, os recados foram dados, a gente vai iniciar aí o tema da aula, que é uma continuação, da aula anterior que a gente falou sobre a questão dos parques e praças da nossa cidade do Recife, certo? A gente trabalhou algumas questões, falou de um grande paisagista, Buller Maxi. A gente vai conhecer outros ambientes, outras praças, outros espaços livres públicos, que são ambientes públicos e ficam ao ar livre, que foi projetado, coordenado aí pelo Buller Maxi, certo? Então, vamos lá, dar continuidade aqui. Opa! Olha aí. Seguindo, olha aí, será que vocês conhecem esse lugar, hein, professor Giorgio? Eu tenho certeza que sim. Essas palmeiras se a gente imperiais. disser o nome, ele vai se ligar, Pois é, lindo, Eu acho lindo essas palmeiras imperiais, essa fonte aí, no centro da praça, é um ambiente bem agradável e quem vai ali para o centro do Recife, aquela parte ali mais do Recife antigo, quem passa naquela região ali, deve conhecer, a famosa Praça da República, onde na frente tem o Palácio do o Palácio do Campo das Princesas,
Do Tem outro lado, o Palácio da Justiça. Isso. E esse aí que é uma arquitetura de um arquiteto francês chamado Vautier, sabia? Isso, Foi o exatamente. mesmo que arquitetou o Mercado de São José, Exato. o Teatro de Manaus, no Amazonas, né? Muito lindo o Teatro de Manaus. E esse também é um teatro, né? O teatro. Santa Isabel, exatamente, que a gente não pode esquecer dele, né? Então, aí é mais uma praça, né, que foi depois, né, de que ela foi projetada lá no século XVII. Aí, Burle Marx, né, esse famoso paisagista que a gente vem estudando nas nossas aulas, ele chegou aí e deu uma coordenada, né? Depois, décadas depois, certo? E aí vamos entender, né? É a nossa famosa Praça da República. Olhem aí, era um antigo palácio de Friburgo, de Maurício de Nassau. Olha, no período de Maurício de Nassau, que foi projetada essa praça, né? A gente sabe aí que o período de Maurício de Nassau, ele trouxe muito essa questão, né, da arquitetura, né? Muitas construções aí do período holandês. Claro que se modificou alguns elementos, né, dessa arquitetura, mas ele trouxe essa questão urbana, né, da modernização, assim, muita referência da Europa e trouxe esse olhar mais urbano para a nossa cidade. O que antes, né, Recife era uma colônia de pescadores, né? Então, quando Maurício de Nassau governou aqui a região, ele trouxe esse olhar aí para as artes, para a arquitetura, e aí um desses espaços, né, é aí esse ambiente que a gente conhece como a Praça da República, que, claro, houve modificações ao longo dos anos, mas tem aí a referência, inclusive tem uma estátua, viu, dele De um lá, busto de Maurício de Nassau, né? um busto, exatamente, de Maurício de Nassau, na Praça da República, certo? Então, olha aí, é um antigo Palácio de Friburgo, de Maurício de Nassau, se encontra entre o Palácio do Campo das Princesas, o que a gente estava falando, Palácio da Justiça e do Teatro Santa Isabel. A gente acabou de falar sobre isso, certo? E olha aí, ó, era o antigo jardim do Conde Maurício de Nassau. Olha só, que jardim, hein? Inclusive, professora Olha o Vanessa, busto dele aí também, né? nesse busto aí que vocês estão vendo, né, de Maurício de Nassau, e um busto dele relativamente jovem, né? Isso. Né, assim, de quando chegou aqui em 1637 para 1640. Achados arqueológicos, depois quando a praça foi revitalizada, supõe-se que neste exato local onde está o busto dele, eles encontraram vestígios do Palácio de Friburgo. Não é? Porque durante muito tempo se achou que ele tivesse morado onde hoje é o Palácio do Campo das Princesas, né? O Palácio do Governo. Mas, e, na verdade, o Palácio do Campo das Princesas era a antiga sede do que a gente chama do erário da Capitania de Pernambuco. O que é o erário? É o dinheiro onde eram recobrados os impostos, né? E tendo feito a arrecadação ali, era tipo um banco. Um banco, não que é? na época não existia Não existia banco, Isso. Então, todos os impostos que eram cobrados na Capitania de Pernambuco vinham para Olinda era a capital, né? E lembrando que a capitania de Pernambuco era uma das mais ricas, viu? Mas, sim, que mais prosperou. Mais não é? E aí o prosperou, Palácio do Erário era um Palácio do Campo das Princesas. E aí eu queria desmistificar uma coisa que quem vai para Olinda muitas vezes, eu já fiz essa correção lá quando eu tive a oportunidade. Tem uma casa próximo à igreja de São Pedro, de São Pedro, lá em Olinda, São Pedro dos Clérigos, uma casa vermelha, que o povo diz que ali morou Maurício de Nassau. Ó, existe muita história aí contada que não é verdade. E uma delas é esta: Maurício de Nassau nunca morou em Olinda, tá certo? Ele morou na vila de Santo Antônio, na ilha de Antônio Vaz, onde hoje é o Recife. Isso, beleza? Exatamente. Pois é, então vejam aí, foi o primeiro, olhem no slide, foi o antigo jardim, né, de Maurício de Nassau e a primeira área verde planejada de Recife. Olha que interessante, a gente conversou isso na aula passada, né, sobre a importância da gente cada vez mais ter áreas verdes, né, ambientes assim, onde a gente possa ter jardins, árvores, né, e principalmente quando a gente fala desse momento de crise ambiental que a gente vive, né. Então,
cada vez mais há essa necessidade de áreas verdes na nossa cidade, certo? E uma coisa, um detalhe, uma curiosidade, aí tem um baobá. Um baobá, né, que tem um simbolismo, pois é, muito forte, uma mística aí, né, que traz a questão da religiosidade mesmo dos povos negros, né, que vieram aqui para o Brasil, que foram escravizados. Então, aí tem uma árvore, né, que é essa árvore milenar, o baobá. É muito antiga aí e é bem bonito. Toda vez que eu passo aí por essa praça, eu sempre fico procurando esse baobá, porque eu acho lindo. Eu acho linda o baobá. Né? E é importante a gente frisar, né? Uma curiosidade que a gente fique atento, né? Quando passe aí no entorno dessa praça, para a gente conhecer a nossa cidade, né? Por isso que é tão importante a gente ter essa disciplina, né? Esse componente curricular que é a história do Recife, porque a gente, sem conhecer o lugar que a gente habita, né? A gente fica perdido, né? E não luta para melhorias dele, né? E, inclusive, de preservação desses espaços públicos como parques e praças. Vanessa, lá em Olinda tem o Fortinho do Queijo, depois da Praça do Carmo, né? Aquela parte baixa de Olinda, a parte antiga baixa, né? Que tem a parte alta, né? O sítio histórico. Mas você, quando passa na orla de Olinda, que passa depois do Colégio São Bento, aí você vai ter um correio na Praia do Carmo, né? A Praça do Carmo, correio, e pega a beira-mar. E tem um fortinho lá, um forte pequeno, né? Que é o chamado Fortinho do Queijo. Sim, famoso. Fortinho do Queijo. E tem uma praça nele que foi revitalizada e cercaram. Tem um baobá lá. Esse baobá, coitado, fizeram uma poda nele que só ficou o tronco, quase. Não mataram a árvore, né? Quase mataram. Ela hoje floriu, né? Mas é uma árvore que, se você ver o tronco dela, 10 pessoas, sem exagero nenhum, para poder fazer um círculo no tronco da árvore. Imagina quanto tempo tem essa árvore. Tem quase a idade do Brasil, porque o baobá não é uma árvore nativa aqui do Brasil. Ela veio com os escravos, né, escravizados africanos, eles trouxeram as sementes do baobá. Então, as árvores que a gente tem hoje de baobá no Brasil, principalmente onde eram, digamos assim, capital, né, da capitania, né, Salvador, Rio de Janeiro, Paraíba, né, Pernambuco, você vai encontrar algumas árvores de baobá. Exatamente. E essa simbologia, de fato, de luta e resistência, né? Veja aí como é resistente essa árvore, né? E trazer também essa questão aí da história, né? Desses povos, que faz parte também da nossa identidade cultural. Bom, mas sigamos aqui. Vejam, a Praça de Casa Forte, né? Famosa também, é um espaço que a gente passa muitas vezes aí a pé, de ônibus, o famoso busão, ou de bicicleta, né? De bike, de carro. E é uma praça muito famosa também e que foi aí no período que Buller Max, né, estava coordenando aí a Secretaria de Urbanismo, Paisagismo do nosso Recife, né, ele, né, coordenou aí, organizou essa praça com suas referências ali, né? A gente viu na aula anterior que ele tinha, né, ele criou um estilo, né, muito dele brasileiro, trazendo a questão da fauna, da flora, melhor dizendo, né, brasileira, tipicamente brasileira. Ele criou um estilo próprio, né? Ele tinha curvas sinuosas, né, nos seus desenhos e tudo mais. Então, a Praça de Casa Forte também é uma outra referência disso. E aí eu quero que vocês olhem na tela. Vejam só, essas duas imagens, né? A gente vê aí uma imagem onde a gente pode observar uma visão, né? Mais de alta, assim, panorâmica, vamos dizer assim. E aí vocês veem várias árvores e no entorno muitos prédios, né? E construção. E aí a gente fica naquela reflexão, né? O quanto é importante ter esse respiro de espaços verdes, né, professor? Porque a gente começou a crescer a nossa cidade, né, e muitas vezes de uma forma desordenada, sem um planejamento, e acabou, né, criando vários problemas, né? E entre eles são essas ilhas de calor, né, esses espaços onde o vento não circula. E a gente sabe
que onde a gente vê árvores, né, mato e tudo mais, a gente tem um arzinho melhor, né? Inclusive respira melhor. O ar um pouquinho mais fresco, né? Exatamente, né? Tem um frescor ali das plantas, por isso que é importante. Muitas vezes a gente não precisa nem ir para muito longe, né? A gente sair do centro mesmo, que é aquela quintura, asfalto, prédio, né? Construções, e a gente, sei lá, ir lá para São Lourenço da Mata, né? A terra do rostinho lindo aí. Já encontra, né, áreas mais verdes, né? Ou a gente ir para uma praça dessa, né, que tenha árvores, a gente já sente aquele frescor, a gente respira melhor. Então é importante, né, que pensar nessa cidade mais verde, né, esse pulmão verde aí que faz a gente respirar melhor, né? E ainda fica mais bonita, né? Embeleza a nossa cidade. E olha aí do lado, né, uma imagem da Praça de Casa Forte também, e mais próxima aí, né? Onde a gente pode ver algumas árvores, certo? E aí, tudo isso para a gente refletir a importância, né, desses espaços aí públicos. Veja, o primeiro jardim público idealizado pelo paisagista Buller Marx, né, em 1934, olha ela aí, essa Praça de Casa Forte. O nome foi dado em alusão ao antigo engenho de Casa Forte. Nesse espaço ocorreu o combate de Casa Forte entre os pernambucanos e holandeses em 1645. Veja, então, um espaço de fato importante e histórico, né? E vejam aí, o primeiro jardim público, onde todos, e democrático, né? Onde todos, né, podem chegar aí e passear, fazer uma caminhada, ler um livro, né? Ou ficar mesmo só olhando, né, para essa beleza toda que é esse espaço. E essa plantinha aí, professora, que tem? Vitória Régia. Sim. Pois é. É em homenagem a quem essa planta, o nome de Vitória Régia? É a rainha, né? A rainha Vitória da Inglaterra, Exato. né? Foi batizada quando o Império Colonial Inglês, né, britânico, o Império Britânico, a Commonwealth, né, se espalhou aí pelo mundo, e na África, no Lago Vitória, que tem o nome dela, Lago Vitória, ali próximo à África do Sul, né, Zimbábue, aquela região ali. E um paisagista aí inglês, né, batizou o nome dessa planta, né, de Vitória Régia, Rainha Vitória. E aí também é chamada Praça da Vitória Régia, ou Festa da Vitória Régia, festa, né? Exatamente. Tem uma festa aí bem famosa da Vitória Régia saudoso nessa Padre praça. Edivaldo. Hoje está lá celebrando no céu. Isso, nessa praça aí que era bem famosa, né? Vejam aí, sim. Então, existem, né, outras praças idealizadas por Burle Marx? Existem sim, né? Existem outras. Vejam aí. Essa daí, ó, fica pertinho do Zoológico do Recife. Quem já foi aí para o zoológico? No Horto de Dois Irmãos. Exato, é muito legal lá, viu? Universidade Federal Rural de Pernambuco. Isso, exatamente. Um espaço também bem legal. Também quando a gente chega nesse ambiente aí, né, Dois Irmãos, a gente já sente outro clima, né, mais ameno, mais agradável, não é aquele calor que a gente encontra no meio, né, da Conde da Boa Vista, por exemplo. Quando a gente chega aí, esse ambiente que tem mais verdes, né, a gente consegue respirar e ter um arzinho melhor. E também foi mais uma praça, certo, projetada por Buller Marx. Certo? Essa praça fica pertinho aí do zoológico. E olha só, o nome dela é Praça Farias Neves, né? Porta de entrada do horto, olha aí, do zoológico e da mata de Dois Irmãos, a mais conservada reserva da Mata Atlântica do Recife. Olha só aí a preservação, né? Linhas curvas, olha aí a questão aí da perspectiva, né? Das características dos desenhos, né, da arquitetura, do paisagismo, né, de Buller Marx. Então, linhas curvas, características do paisagista, há estátuas em tamanho natural, homenageando Marx, né, Buller Marx. Então, aí tem também uma estátua, né, de tamanho real, vejam, gigante, né, o tamanho dele, para fazer essa homenagem a esse famoso paisagista. E olha aí, quais são as outras praças, hein, professores? Professora, professor,
Quais são? Tem mais, vamos eu ver? sei de um. Você vai mostrar a foto? Vou Tá mostrar. certo, Vou tá mostrar certo. mais algumas. Vamos lá, vamos comigo. Vá. Olha aí, ó. Além dessas praças que a gente já viu, né? Ainda podemos destacar Euclides da Cunha, na Madalena. Fica em frente ao Clube Internacional. Isso, exatamente. Ministro Salgado Filho, no aeroporto. A Praça do Entroncamento, olha Ali só perto do também. Clube Português. Clube Português, Muito bonita exato. aquela praça. Próxima ali a Agamenon, Espinheiro, naquela região Graças. Maciel Pinheiro, Largo das Cinco Pontas, Jardim da Capela da Jaqueira, Pinto Damasco, na Várzea, olha aí. 17. Que é a praça 17, na 17 de agosto. Isso, Chora Menino. A Praça do Arsenal, olha só, a Praça do Arsenal também é famosíssima, né? E no entorno a gente vê muitas arquiteturas aí que mostram o nosso patrimônio, né? O nosso patrimônio material. Ali a gente pode encontrar o Paço do Frevo, né? A gente tem a Torre Malakoff também no entorno. Enfim, e fora que próximo dela ainda tem a mais bonita rua, né? Que é a Rua do Bom Jesus. A Rua do Bom Jesus, exatamente. E a arquitetura ali, que é belíssima, né? Aquela rua ali é encantadora. E o Largo da Paz. Vejam, além das praças que a gente viu Largo aí da Paz e anteriormente, Afogados. a gente, pois é, pode destacar essas praças todas. E tem essa daí do Maciel Pinheiro, Pinheiro. que é uma praça que fica bem no centro aqui, no centro da nossa cidade, né? E tem lá, inclusive, a gente pode observar que tem do Circuito da Poesia, tem Clarice Lispector. Exato. Ela morou ali na praça há um Ela tempo. morou ali numa casa bem próximo da praça, exatamente. Né? Uma famosa... Sem contar o chafariz. Aquele Isso. chafariz da Praça Maciel Pinheiro. Eu morei muito tempo ali na Boa Vista, viu, professora Vanessa? Foi? Na Rua da Glória. Legal. Rua da Glória. Ia comprar pão ali na padaria da Praça Maciel Pinheiro. Né? E aquele chafariz, né, com os leões deitados, Isso. né, uma índia em cima, eu ficava pensando, eu ficava imaginando, coisa de menino, né, de matuto do interior. Se aqueles leões tivessem vida aí, aquela índia, né, eu ficava pensando, que é tudo gigante, né? A gente pequeno, né? Exatamente. Vamos lá. Mas vamos lá, seguindo aqui, né? Então vejam, esses ambientes que a gente destacou, né, são espaços, vejam aí no slide. São espaços de história e memória, né? A gente já falou dessa importância na aula anterior. As cidades como Recife são construídas pelas vivências das pessoas e de suas histórias e suas lembranças. Afinal de contas, né, quem constrói a história, né, de um lugar, né, que cultiva, né, essa cultura, né, esses costumes, né, símbolos, manifestações, somos nós, seres humanos, né? Somos nós, as pessoas, né, nas suas relações. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse olhar mais sensível, né, para esses espaços públicos, como são os parques e praças da nossa cidade. Certo? Então, veja aí, todo mundo tem uma lembrança bacana, né, sobre uma praça ou um parque. Eu tenho várias, eu adoro esses espaços, viu, professor Giorgio? Sim. Então vamos lá, veja, os espaços públicos são fundamentais enquanto espaço de sociabilidade. Quantas vezes a gente não já, em um parque, né, fez piquenique, encontrou amigos, né, até encontros amorosos também, né? Então é um espaço que a gente socializa, né, que a gente encontra com o outro, é um espaço de encontro também, certo? Então veja, a preservação desses espaços representam também a preservação da história e das pessoas da cidade, que a gente estava falando, né, desde o começo da aula. Então, qual é o espaço público que você considera ser mais bacana do seu bairro? Qual é, hein? Eu tenho alguns aqui, viu? Sim. Eu tenho alguns parques, praças, que eu gosto bastante e não fica no meu bairro exatamente, mas fica próximo, nas redondezas. Tem o Parque da Jaqueira, né? A gente falou aí da Praça da República também. A gente falou também do Parque 13 de Maio, que é um ambiente que é legal, né? Também de se passear, de ficar um tempinho por lá. Então é bem legal. O professor Plínio gosta muito de passear no Parque da Jaqueira, né? No Parque da no Parque 13 de Maio, 13 de maio.
Vejam só, bom, dando continuidade aqui, né? O Sim. espaço público e meio ambiente, né? O crescimento urbano, a gente viu isso também no começo da aula, o desmatamento e as diversas formas de poluição, né? Que acaba degradando esses espaços, né? A gente sabe que é importante a gente cobrar do poder público, mas é importante também a gente fazer a nossa parte enquanto cidadão, né? É importante demais a gente não descartar aquele lixo, não ficar arrancando, né? Não pichar, né? Esses bustos, esses monumentos que a gente pode encontrar na praça, tudo isso é importante para a gente preservar esses espaços, né? E também diz respeito ao meio ambiente, certo? E a preservação e construção de parques arborizados significa melhor qualidade de vida para a população. Bom, então, se liguem aí, vejam só, é preciso que a sociedade esteja envolvida na discussão sobre os usos dos espaços públicos, certo? E defender o meio ambiente, a qualidade de vida e a democratização da cidade, porque esses espaços são verdadeiros espaços democráticos, né? Vai o pobre, vai o mais rico, todo mundo pode ter acesso, então é importante que a gente olhe, né, essa questão e exija, né, se envolva nas discussões aí políticas, enfim, para que a gente possa ter mais espaços como esses, né, que são espaços democráticos. Bom, então precisamos lutar por mais espaços verdes, por mais parques e praças, ok? E aí chega a hora do desafio, que é a hora bem legal. Vou deixar um desafio aí para vocês, certo? Junto com seu professor ou professora e colegas, anote os lugares públicos utilizados pela população do seu bairro, converse sobre a situação desses lugares, o que falta para melhorar e como podemos melhorar. Olha aí, se mobilizem entre vocês, converse, dialogue e depois conta pra gente aí, ou deixa nos comentários lá no YouTube, né? Ou então na próxima aula, deixa aí no chat o comentário que a gente vai ficar bem ligado. Vou passar agora a palavra para o professor Giorgio. E aí, meu povo bonito. Tá vendo que a gente passeou hoje pelo Recife, pelas praças, né? Quanta informação a professora Vanessa trouxe hoje pra gente de praças que muitas vezes a gente passa e não dá tanta importância, né, para elas. Mas fique com Deus, se cuidem, um grande abraço e até outra hora. Exatamente, vamos preservar esses espaços, vamos cuidar da nossa cidade, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande e até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau.